O Jornal Nacional vai mostrar a partir de hoje a importância estratégica de um metal fundamental para a indústria em todo o planeta. A matéria-prima das baterias dos celulares, dos laptops, dos veículos elétricos. Tudo isso precisa de lítio para funcionar. E o Brasil tem 8% das reservas mundiais. O futuro movido a carros elétricos parece estar a quilômetros de distância do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Mas o lugar é hoje estratégico para a transição energética. Mais um paradoxo nessa terra de contradições, onde baixos indicadores sociais convivem com tesouros escondidos. Dona Cleusa guarda recordações do garimpo do ouro. Eram do pai dela. As baterias, tem as grandes, duas grandes, né? Uma média e uma pequena. As grandes era que tirava o cascalho e a pequenininha era para apurar o ouro. Aí ele tirou, mandou fazer um cordão. As pedras nas paredes de algumas casas são lembrança de um tempo de prosperidade. A mineração sempre foi protagonista na história dessa região. Desde o século XVIII, se sabia que aqui havia ouro, depois diamante e uma grande variedade de pedras de maior ou de menor valor. Hoje em dia, já não é mais assim. Mas ainda existe um interesse muito grande pelo que está debaixo desse chão. Lítio, o mais leve dos metais, matéria-prima das baterias que são o coração dos carros elétricos. Por aqui, lítio tem aos montes. O subsolo do Vale do Jequitinhonha guarda 85% das reservas brasileiras. Nossa equipe foi até as profundezas da mina que está há mais tempo em operação na região, 32 anos. Um labirinto de vias e túneis subterrâneos para carros e máquinas, com ventilação e controle de temperatura e de atividade sísmica. Percorremos cerca de 2 quilômetros e descemos a mais de 200 metros da superfície, onde outras galerias estão sendo abertas. O interior da mina é como se fosse um prédio de ponta cabeça. Cada nível, como esse aqui em que nós estamos, seria então um andar. Bem aqui, olha, está o veio do minério, essa parte mais clara, que é justamente o que interessa para a mineração. A gente vê que ele vem lá de cima e desce em direção ao subsolo. Isso quer dizer que no próximo nível, que na prática seria como um andar de baixo, também vai ter um ponto de exploração. Aqui a gente tem um paredão gigante de rocha branca. E é nessa rocha que estão os cristais de um mineral chamado espodumênio, de onde é extraído o lítio. Alguns são bem grandes, é bem fácil da gente ver, olha só. Esse aqui tem seguramente mais de 1 metro. Nossa rocha é o pegmatito e ele é composto, por diversos minerais. Então a gente consegue ver um pouco de moscovita nesse ponto, o feldspato, alguns pontos de quartzo. Essa massa esverdeada seriam os minerais de espodumênio, que seria onde que estaria o lítio. Do lado de fora da mina, essa rocha, que tem vários minerais, é triturada. O espodumênio é separado, carregando lítio que não existe sozinho na natureza. É esse concentrado que os fabricantes compram para usar nas baterias. A mineradora tem capacidade para produzir 45 mil toneladas desse material por ano e tem planos de até triplicar esse número em 4 anos. A maior demanda é no setor de baterias, que responde hoje por mais de 90% do mercado mundial de lítio, da demanda mundial de lítio. Agora, o mercado interno sempre foi um foco, como, por exemplo, a indústria farmacêutica, temos a indústria cerâmica, a indústria de graxas, lubrificantes. Então, o lítio tem muitas aplicações relevantes e a gente sempre atendeu elas todas no Brasil. A corrida pelo lítio trouxe vizinhos para a mineradora brasileira. Neste ano, uma multinacional canadense também começou a explorar o lítio no Vale do Jequitinhonha. A capacidade inicial de produção é de 270 mil toneladas de concentrado de espodumênio por ano para exportação. A companhia opera uma mina a céu aberto. Na nossa visão,
se existia um metal em uma cadeia de fornecimentos em que em algum momento nós seríamos recompensados com um prêmio verde, seria justamente numa das cadeias de fornecimento que levaria para as baterias dos carros elétricos, que são os materiais de bateria. Porque nós sabíamos que no final, lá da ponta, você tem um consumidor que está preocupado com a sustentabilidade daquele carro verde dele. A mais de 1.000 quilômetros de distância em São Paulo, essa fabricante de ônibus elétricos tem capacidade para produzir 1.800 veículos por ano. As baterias são enormes. Não são feitas só de lítio, mas mesmo assim, cada uma leva 150 quilos do metal, de acordo com a empresa. E um ônibus como esse precisa de 6 baterias. Nesse caso, quanto mais lítio, melhor. Nós temos essa vantagem, né? Nós temos minério e temos lítio aqui no Brasil. Então é muito importante que se entre nessa questão tecnológica de se desenvolver e de se produzir o lítio, extrair o lítio e ter toda a cadeia da tecnologia dentro do país, né? Isso é fundamental, não só para os ônibus que são fornecidos dentro do país, mas para todo o mercado de exportação. Pense numa pessoa ansiosa para saber o que vocês estão achando dessa situação. Porque ele e o Brasil está ansioso para saber. Cuidado no que vai falar.